Olá, queridos. Na realidade, este vídeo é uma continuação do vídeo sobre a dependência química dos remédios. Já faz 1 ano e 2 meses que meu pai, meu herói, faleceu. Ainda sinto muita falta dele. Ele tem uma história linda de superação e conquista e viveu muito à frente de seu tempo. E por isso, muitas vezes, não era até mesmo compreendido. Saiu de um meio rural, foi estudar quando isso ainda era algo fora do comum. Estou falando de um tempo há mais de 65 anos atrás. Não só estudou, como se graduou formando em duas faculdades, 2 cursos superiores naquela época. Além disso, ele deixou um legado fantástico, porque muitas outras pessoas também obtiveram a graduação de ensino superior por estudarem ali na FACED, que é a Faculdade de Ciências Econômicas da cidade de Divinópolis. Faculdade que ele, juntamente com alguns empreendedores da época, fundaram. Estou falando aí já agora há 50 anos atrás. Isso é que é mesmo ser à frente do seu tempo. Mas a história da sua morte deixa alguns questionamentos. Foi no mês de fevereiro do ano de 2019 que eu recebi uma ligação da minha irmã. Atualmente eu moro na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais, que fica a 70 quilômetros de distância de Divinópolis, minha cidade natal e onde morava o meu pai. O motivo de tal ligação era um pedido dele mesmo, para que eu pudesse levar ao médico. Desde novembro do ano que passou, eu o acompanhava em algumas consultas. Mas agora estava sentindo muitas náuseas e suas pernas haviam inchado demais. Papai tinha 82 anos e aparentemente era muito forte, com disposição para atividades diárias. E eu tenho na minha mente ainda ele subindo com as compras, que fazia no supermercado próximo. Os dados clínicos então eram fantásticos. Os exames mostravam ali todos os indicadores no número perfeito. Mas algo estava errado. As suas pernas estavam inchadas. Era um sintoma de algo que estava ali errado no seu organismo. Levei a vários médicos que encaminharam a outros médicos, uma bateria de exames, ele se submeteu a tudo isso aí, e até que um médico teve a ideia de interná-lo no hospital para exames mais precisos. E assim foi feito, e ali começa então uma maratona de dias, meses, de idas e vindas, até que finalmente e lamentavelmente culminou na sua morte depois de 3 meses. Morreu devido ao estágio avançado do câncer e uma dosagem de quimioterapia foi exigido, e isso baixou o seu sistema imunológico, que não voltou mais, e uma pequena infecção de um vírus muito comum matou. Foi uma triste perda para alguém tão ilustre assim. A causa do inchaço era um nódulo que comprimia ali as artérias na região dos quadris. Essa descoberta levou à primeira cirurgia para retirar aquele tumor. Depois da biópsia, descobrimos então o câncer de linfoma. No primeiro dia de internação, descobrimos outra coisa também. Durante a noite, enquanto era monitorado por controles rotineiros das enfermeiras, ele dava febre. E assim era todas as noites. Isso fez os médicos aprofundarem nas investigações. Na realidade, ele mesmo confessou que já havia algum tempo que fazia uso de paracetamol nas madrugadas para tratar de algum tipo de dor que ele sentia assim nas pernas, algum resfriado. E isso mascarou por muito tempo essa febre. Na realidade, ele nem sabia que tinha febre. Existia ali uma infecção. O aumento da temperatura corporal, ele tem como objetivo atrapalhar as funções básicas dos invasores, dos organismos invasores que entram no nosso corpo. E as células, elas começam, as células de defesa do nosso organismo funcionam melhor em altas temperaturas. A elevação da temperatura, além dos níveis normais, que é 37,5 graus centígrados, é um sintoma de que o sistema imunológico está trabalhando muito para combater alguma agressão que está ocorrendo ali. São algumas causas da febre: infecção, reação alérgica, problemas emocionais, distúrbios hormonais, exposição excessiva ao sol,
lesão no hipotálamo, exercício físico excessivo e, pasmem, até o câncer. E, sobretudo, a febre é um sinalizador que tem algo errado e precisa ser descoberto o causador deste mal, da tal infecção. Mas muitos acabam se automedicando e camuflando a febre com antitérmicos. Estes não curam doença alguma, só resolvem sintomas de mal-estar e deixam o paciente mais confortável. Tratar a causa e não o efeito é o segredo para a saúde, obviamente, mas também para uma vida abundante. Vamos fazer uma analogia e aplicando esse princípio em todas as áreas da vida. Precisamos estar de olho no efeito, descobrindo o que causa isso e acabar com o mal na raiz. Sabe, muitos casamentos acabam por observarem apenas os sintomas e não resolver ali o causador do problema. Por que será que culminou num divórcio? Não foi a traição em si. Esta só foi um sintoma final. Mas tudo começou lá atrás, quando a comunicação acabou, quando as carícias diminuíram. E a demissão de um colaborador, de um trabalhador? Isso é apenas um sintoma. Será que a causa não foi a falta de comprometimento, de compromisso, o descumprimento de metas e a falta de relacionamento no ambiente de trabalho, por exemplo? E o filho rebelde? Ele é apenas um sintoma. A causa não foi a falta da presença dos pais na infância, ou até mesmo a falta de limites ou palavras de validação de amor. Será que não foi isso que causou essa rebeldia? E a ansiedade é apenas um sintoma. A causa não será a ingerência das finanças, por exemplo, ou até mesmo a situação de passar por algum evento traumático ou estressante? E quem sabe não seja a forma como uma pessoa estrutura ali os seus pensamentos, a linha de raciocínio e, consequentemente, como ela encara ali as situações do dia a dia. O próprio Cristo nos ensina que o mal tem que ser combatido na raiz. Mateus 5:22, o Senhor Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão, já é uma espécie de assassino. A Bíblia fala da história de Jonas, que era um fugitivo de uma missão divina, e ele se esconde num navio com a permissão do próprio capitão. Uma grande tempestade se forma sobre aquela embarcação. A tripulação começa a jogar as mercadorias, tentando resolver ali o problema de alguma forma, até que descobre que o causador do mal estava lá embaixo, no porão, dormindo, era Jonas. E quando tiram Jonas do navio, a tempestade cessa. Tem muita gente tendo perda, porque não descobre a causa dos prejuízos. Existe um diagrama, chamado diagrama da espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito. Ele é uma ferramenta utilizada nas organizações que ajuda a levantar as causas raízes de um problema, analisando os fatores que envolvem a execução de determinado processo. Ele foi criado na década de 60 e o diagrama leva em conta todos os aspectos que podem ter levado à ocorrência do problema. Dessa forma, ao utilizá-lo, as chances que algum detalhe seja esquecido diminuem. Na metodologia, todo problema tem causas específicas e essas causas devem ser analisadas, testadas uma a uma, a fim de comprovar qual delas está realmente causando ali o efeito, o problema, e que precisa ser eliminado. Eliminando as causas, elimina-se o problema. Será que se soubéssemos com antecedência o sintoma da febre em meu pai, não teríamos tratado a tempo? Será que quem matou o meu pai foi a sua atitude ali de camuflar o sintoma de forma até inconsciente? Dessa forma, o verdadeiro causador da febre não foi combatido. Sem querer ficar remoendo o passado, mas apenas tentando tirar lições de aprendizado, eu instigo você a analisar e a buscar a origem do mal e a combatê-lo, para que colheitas melhores possam ser experimentadas na sua vida. Em razão, obviamente, de você ali conseguir exterminar as sementes nocivas. Em nosso site você terá acesso a essa ferramenta do diagrama de causa e efeito para auxiliá-lo na sua investigação e a solução dos
problemas que existem por ali. Compartilhe nas redes sociais, se inscreva em nosso canal e acesse o nosso site. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.